voltar para a Europa? O avião com o rei Charles, vamos ver em que situação que está agora. A gente tinha visto o avião chegando, taxiando ali na pista do aeroporto, já na Escócia, e agora vemos o desembarque. Rei Charles III, acompanhado da rainha consorte, uma ventania danada, agora lá em Edimburgo. Eles vão cumprimentando ali algumas pessoas presentes no desembarque, são membros das Forças Armadas, pelos uniformes a gente consegue identificar. Ele vai cumprimentando ali de um por um, e desde a confirmação da morte da Rainha Elizabeth II na semana passada, Rei Charles, tanto ele quanto agora a Rainha Consorte, a Rainha Camilla Parker Bowles, sempre trajando preto, né? Claro, em respeito, em homenagem à Rainha Elizabeth II. Lembrando para você que dessa pista e agora no aeroporto eles seguem para a Catedral de St. Giles, onde já está acontecendo uma das inúmeras cerimônias que veremos até a semana que vem. O funeral da Rainha Elizabeth II, aberto ao público até amanhã. De lá, o corpo segue para Londres, mas aí não vai ser acompanhado pelo rei Charles III. É uma outra filha da Rainha Elizabeth quem deve acompanhar, esse traslado do corpo até Londres. A princesa Anne, ela que deve acompanhar o corpo sendo levado de volta para a capital da Inglaterra. Então, Rei Charles III cumprimentando ali algumas das pessoas presentes no desembarque dele na capital da Escócia, em Edimburgo. Bom, nós seguimos acompanhando aí as imagens, então, do rei Charles III, de Camilla Parker, a rainha consorte, já dentro do automóvel real. O comboio vai levá-los, então, ao local onde está o corpo da rainha Elizabeth. Mais cedo, como a Stephanie lembrou, como o Diego Pavão também lembrou, o corpo da rainha vai ser aberto, a cerimônia será aberta, evidentemente, para visitação do público aí na Escócia por um curto período, e depois desse período em que será aberta a visitação pública ao corpo da rainha Elizabeth, ela terá o transporte feito, o corpo será transportado até Londres. E aí sim serão feitos outros trâmites para que até a segunda-feira que vem as pessoas tenham a oportunidade de se despedirem da Rainha Elizabeth, que ficou no cargo pelos últimos 70 anos. Aí a imagem de todo o trajeto. Isso é interessante notar também, porque já aconteceu em Londres, está acontecendo aí em Edimburgo agora. Sempre há muita gente envolvida nos locais por onde passará o comboio com o rei Charles III. Foi assim desde semana passada, quando foi noticiado num primeiro momento que os médicos tinham alguma preocupação a mais do que o natural com a saúde de uma senhora de 96 anos, da rainha Elizabeth. Depois a família já se deslocou para a Escócia, onde ela estava. Os nossos analistas, olha quanta gente aí em Edimburgo, A polícia local teve de fazer uma separação ali com o gradil, mas veja a quantidade de gente, lembrando que hoje é uma segunda-feira, tanto lá como cá, Eles estão algumas horas adiante da gente aqui, já na hora do almoço por lá, mas olha a quantidade de gente que está ali esperando para ver basicamente a passagem do comboio com o rei Charles III e a rainha consorte. Na semana passada, ele, num primeiro momento, naquele primeiro evento, quando chegou ao palácio em Londres, surpreendeu as pessoas com o que foi considerado por alguns uma quebra de protocolo, para outros algo natural, para um rei que está chegando e tem uma missão difícil de substituir a mãe, uma figura tão popular e tão longeva, 70 anos na condição de rainha da Inglaterra, mas ele desceu do carro antes do portão que o levaria para dentro do castelo para cumprimentar as pessoas. É claro que na medida em que os súditos vão vendo esse comportamento do rei, é natural que se aglomerem cada vez mais, com a perspectiva de que ele em algum momento desça do automóvel, pare no meio do caminho ou antes de entrar em algum ambiente e cumprimente as pessoas também. É uma segunda-feira de tempo relativamente bom por lá, porque geralmente está chovendo, o tempo está encoberto nessa região do mundo. Hoje não.
a gente viu um pouquinho do céu azul, viu algumas nuvens, muito vento também. Então nós vamos aí acompanhando a quantidade de pessoas nas ruas de Edimburgo, aguardando, veja, muita gente com flores, né? Bichinhos de pelúcia ali com a identificação do Reino Unido. É um momento certamente de unidade no Reino Unido a partir do luto. Desafio, um dos principais do rei Charles é manter essa unidade ao longo de um período maior, quando a dor do luto passar, quando a imagem da Rainha Elizabeth for ficando mais para trás, né? Exclusivamente na memória cada vez mais apagada das pessoas. E aí sim ele vai ter um desafio enorme pela frente de fazer aquilo que a mãe dele, de certa forma, conseguiu fazer, que é manter o Reino Unido no formato como o mundo o conhece já há algum tempo. Lembrando que há um referendo marcado para o ano que vem, já foi feito, mas vai ser refeito na Escócia. A Escócia quer deixar o Reino Unido, porque quer continuar na União Europeia, grupo abandonado pelo Reino Unido depois do Brexit. Então a gente continua aí com todo o nosso time de internacional e nossas correspondentes, além da CNN Internacional, todos apostos acompanhando as locomoções do rei Charles III e da rainha consorte britânica, e também o traslado do corpo da rainha Elizabeth.